Histórias de sucesso no Jornal da Tarde. Hoje a gente traz uma história inspiradora de uma escola diferentona que tem feito muita diferença na vida de milhares de crianças há mais de uma década. E agora, com a implementação de estratégias inovadoras que estão utilizando elementos da natureza. A gente vai falar muito mais sobre isso, como isso tem impactado positivamente na vida dessa garotada, principalmente dos adolescentes, com a Joana, que está com a gente, a Joana Carniel, que é a fundadora da Aloha School, hoje História de Sucesso. E ela está aqui com a gente nos estúdios da Pan News. Oi, Joana, boa tarde. Oi, Polito, boa tarde. Obrigada por nos receber aqui. E é uma honra muito grande falar sobre educação. Vamos falar, inclusive fui lá, conheci a estrutura um tempo atrás, achei muito legal essa ideia, essa proposta de vocês, mas antes de falar um pouco mais disso, queria saber assim, como é que você entrou nessa de escola? Você é pedagoga? Como é que foi a ideia de criar uma escola? Então, eu sou formada em pedagogia, em educação física também, fiz um mestrado, em desenvolvimento humano e sempre olhei a escola com aquele olhar de uma aluna que não foi nota 10. Uma aluna que não foi nota 10 e que precisava de uma escola que trouxesse experiência. Então, veio uma escola viva. Eu montei o método, estudei neurociência e tudo mais para entender como as pessoas aprendem. E aí, há 10 anos atrás, surgiu a Aloha School, que fica lá no Novo Campeche. Pô, e vamos falar muito de conhecimento nessa entrevista também. Agora, nos passos que foram sendo dados, o que você viu que dava certo e o que você viu que precisava de mudança? E até que ponto chegou nesse momento em que vocês trouxeram, por exemplo, essa nova estratégia, esse novo programa que está dando super certo? Então, existe uma forma de aprender. Todo cérebro aprende da mesma forma, que é através de um estímulo. Quando o estímulo é gerado e a pessoa tem uma atenção, ela pode aprender. Então, quando a gente utiliza a base da aprendizagem de memória, a gente já cancela uma boa parte de aprendizagens que pode acontecer no cérebro. E quando a gente utiliza a parte de experiência, é só a gente lembrar das experiências que a gente teve na nossa escola, na nossa época. Então, isso amplia mais. A gente não trabalha só com memória, a gente trabalha com bem-estar, com as sensações, com os sentimentos. E é sobre isso a educação. Então, sempre que a gente vai por essa vertente, dá certo. Quando a gente tenta colocar tudo isso numa caixa, onde a memória e análise de dados ela é o principal tópico do desenvolvimento, isso já não dá mais certo para a sociedade que a gente vem criando. De olho exatamente nesse ponto surgiu o Soul. De olho exatamente nesse ponto surgiu o Soul. O Soul ele é um programa específico para adolescentes. Se a gente for pensar, como os adolescentes andam hoje, a adolescência ela é uma época natural de transformação do corpo. Então, a puberdade, ela sempre foi puberdade. Só que acontece que agora eles têm mais elementos para dar conta. Tem muito estímulo, né? Os hormônios já estão ali pipocando. De repente, agora tem internet, rede social. Isso está deixando a garotada muito além e mais agitada do que nós fomos em outra época. Mais agitada e mais... digamos, dopada. Por quê? O cérebro, nessa fase da vida, ele tem uma atividade muito grande de dopamina. Ele tem necessidade, uma atividade natural. Então, quando a criança fica, o adolescente fica ali rolando a tela, rola um vídeo. Na hora que acaba o vídeo, eu preciso de outra injeção de dopamina. Então, eu rolo de novo. Isso vai passando o tempo. Essas injeções, elas são rápidas. Não é como jantar com a família, não é como assistir uma aula. Esses estímulos, essas reservas, as liberações de dopamina em outras atividades que não na tela, elas acontecem, mas de forma gradual. Na tela, ela acontece de forma intensa. Então, essa intensidade faz com que o jovem ele fique focado na dopamina da tela e faz com que ele também esteja mais distraído. E nessa distração, a gente perde um cérebro ali que está se transformando e se desenvolvendo com base em ter mais relações sociais, ele perde. Então, essa é toda uma mudança que a gente vai ocasionando de mudança do cérebro por falta desses estímulos mais pessoais, da convivência pessoal. Então, sim, a adolescência ela tá sendo transformada, E eles ainda têm que lidar com a questão da tela, eles ainda têm que lidar com a questão do bullying, do cyberbullying e de outros temas que na nossa época nem existia. A partir desse perrengue moderno, vocês olharam um pouquinho para trás e também atualizaram a experiência que nós tínhamos no passado para algo que está sendo feito agora. Como é que funciona isso? Como é que são esses elementos? Como é que vocês inserem isso na rotina da criançada? O ar, o fogo, a água, o vento?
Então, o Soul ele foi criado justamente para pegar esse adolescente e trazer ele para a presença. A Aloha tem trabalhado com uma proposta pedagógica que é a presença é a nossa forma de ensinar. E o agora é o nosso tempo de ensino. Porque a educação vem falando muito sobre o futuro, mas a gente precisa viver o presente. Pô, o futuro é agora, né? O futuro é agora, só existe o tempo agora. Então, a gente pegou as crianças de 13 a 17 anos, que são adolescentes, e a gente desenvolve atividades na praia, na lagoa, atividades com vela. São 4 elementos. A gente começa pelo água, então água, ar, terra e fogo. Na atividade da água, por exemplo, estamos levando eles para a praia. Eles entram em corrente, a gente faz algumas atividades de mergulho. Logicamente, tem toda uma equipe para isso. Temos os guarda-vidas, temos a surfista Maverneck, que trabalha também com a gente nesse projeto. E através disso, os adolescentes eles desenvolvem sensações. Então, quando eles entram no mar, eles vão lá no fundo e conseguem pegar areia, né, do fundo do mar e mostrar pra gente, eles falam, eu me senti vivo, eu me senti feliz. É a mesma adrenalina e a mesma injeção de dopamina que eles têm na tela. Só que Joana, a gente está mostrando para eles que na realidade também existe. Vou trazer a minha impressão sincera. Olha que maluquice esse negócio. A escola está tendo que, de certa forma, vou usar essa expressão, reinventar aquilo que é o crescimento natural humano, porque se perdeu, porque, de uma forma geral, as famílias estão sendo engolidas pela rede social e por todo esse monte de estímulo que está deixando o cérebro completamente atrofiado, está atrapalhando no desenvolvimento em vários aspectos de todo ser humano. E a escola está tendo que ser agente, mais uma vez, de transformação nesse sentido, para além, porque as famílias não estão dando conta. Loucura isso. É isso mesmo. E assim, a escola, ela é um agente de mudança social. A gente sempre tem que pensar nisso. Quando a gente, igual você falou, né? Quando esse cérebro está atrofiado, ainda mais uma fase tão importante da vida que é a adolescência, a gente tem que lembrar que a adolescência é um período onde acontece a maior poda sináptica do nosso cérebro. O que quer dizer isso? O que eu não uso, eu jogo fora. Então, sendo bom ou ruim, aquilo que a gente não pratica vai ser jogado fora. E aquilo que a gente faz com um hábito vai ser consolidado. Então, maus hábitos serão consolidados. Assim como bons hábitos que não estão sendo feitos, o jantar com a família, o olhar no olho do amigo, também não serão consolidados. Então, a gente está falando sobre um problema social, né? E ele vem, sim, acompanhado das telas. A gente também tem a questão das músicas, né? Quando a gente fala das músicas que os adolescentes mais ouvem, quais são? Tá ruim o negócio, hein? Tá entrar difícil. Nesse campo eu vou ter um infarto ao vivo aqui. Tá muito ruim o negócio. Qualidade quase zero ali, com raras exceções. Exatamente. A gente tem que lembrar que eles ouvem por longo tempo. E a música, na verdade, é uma palavra cantada, que depende, você fica repetindo aquela palavra na sua cabeça há muito tempo, e o que isso faz, né? O cérebro grava como uma informação real. E depois, quando esse adolescente vai se relacionar, ele vai se relacionar nesse mesmo padrão. Claro, e o aspecto vibracional, o corpo humano é água, pô, tá vibrando essa coisa estranha aí. Exatamente. Então, a gente também traz isso no Soul, né? O nosso corpo é 66% de água. Quando a gente entra no mar com o aluno também, ele tá na presença. Então, ele mergulha, ele ajuda um amigo, ele se envolve com o guarda-vida, ele se envolve com alguém que ele já não conhecia, porque também a gente faz grupos mistos, que é para trabalhar bem a questão social deles. Porque adolescente tem isso, né? De estar sempre junto com quem ele já conhece. A gente fez essa mistura também. E depois os outros elementos, a gente vai aprofundar ainda mais o autoconhecimento. Quando eles forem para a parte do ar, por exemplo, eles vão trabalhar direcionamento. Então, saber que as escolhas é plantio-colheita. Eles vão ter que entender que se eu escolher ir para o norte, eu vou ter a consequência do norte, e do sul eu vou ter no sul. Essa parte do ar, a gente vai fazer até um resgate aqui de Florianópolis, que é a questão das pescas. Então, a gente vai trabalhar com o pessoal da praia, com os pescadores, para pegar aquela questão da pesca e mostrar como que essas pessoas aprenderam lá com seus avós a pescar, como eles olham o mar, que tipo de atenção que a gente tem que ter nisso. Para resgatar também a ancestralidade, de entender que o mais velho também tem conhecimento, que conhecimento não está só lá na rede social. Que tem um mais velho na sua casa, um vô, uma avó, que tem conhecimento que pode ser passado para você também. Isso é muito bom, né?
Enquanto você falava, eu estava aqui pensando em tanta coisa boa que tem sido deixada de lado por conta desse aprisionamento gerado pela digitalização. Óbvio que tem os aspectos positivos, né? O mundo está crescendo, o desenvolvimento é algo que não se interrompe, é algo que é completamente contínuo, mas a adaptação desse mundo precisa acontecer em relação àquilo que também é essencial para o crescimento humano, né? E, pô, essas experiências são fundamentais. Quantos garotos, quantos meninos e meninas estão completamente presos dentro do próprio quarto, sem a experiência da vida social, exatamente disso que você está falando. Tanto é que saiu uma pesquisa, a Joana estava comentando com a gente, quero que ela traga reflexões sobre isso, mostrando que, pô, a garotada não quer viver mais. Pega lá os percentuais, nós fizemos matéria aqui no Jornal da Tarde, fizemos também no Balanço Geral, os índices são assustadores. A menina que não vê mais sentido na vida. Pô, como assim? Depressão entre os jovens, né, Joana? Como assim, né, Exatamente. Eu acho que a gente está assistindo pela primeira vez um índice, né, aumentado de depressão, de estresse, de mau humor em jovens. Tá tudo conectado, né? Tudo conectado. Uma das vias é a questão da dopamina, né? Que, claro, você precisa de muito estímulo para suprir a dopamina que a tela está te dando. E, por outro lado, tem a questão também da cultura e da ambiência de vida. As escolas, eu acho que também tem papel nesse panorama, tá? Por quê? Onde os jovens estão convivendo? A maioria das escolas tem um recreio de 20 minutos. A gente tem que entender que a adolescência existe um cérebro social sendo desenvolvido. E ele não está tendo as necessidades dele supridas. Porque, poxa, como que você se relaciona em 20 minutos num recreio que você tem que comer, ir ao banheiro e ainda se relacionar? E não é só isso, né? É uma máquina produtora de resolvedores de vestibular. O cara fica 7 anos na vida aprendendo cálculo que ele não vai usar na vida de verdade. Ao invés do cara estar aprendendo a base da matemática, a base da história, a essência da geografia, a própria língua que ele fala no país, o cara sai, se fora, não sabe falar língua portuguesa corretamente. É uma vergonha. Não à toa, índices como o PISA Internacional, que mede de forma muito, e não aleatória, mas muito concreta, o que os alunos têm aprendido dentro das escolas mundiais, está completamente distante do ideal no Brasil. Estamos sempre lá, centésima, não sei quanta posição, entendeu? O cara tá lá para baixo. O Brasil sempre penúltimo, antepenúltimo lugar de uma lista imensa de países. E agora vem 66º, né? Do PENSE, o último, né? Do PISA. Do PISA. O último. A gente 69º ano passado. Horrível, né? Sempre estamos atrás, assim. E claro, enquanto a educação ela foi pautada na memória e não for considerada as experiências e o autoconhecimento, a nossa sociedade está fadada ao fracasso. Porque a gente precisa pensar que quando a gente trabalha a memória, a gente está trabalhando uma única área do cérebro. E quando a gente trabalha experiência, a gente está dando know-how para aquela pessoa que vai ser um adulto a resolver problema, a entender sobre empatia. Porque assim, o fato dos adolescentes, né, conviverem só na rede social faz com que eles desaprendam a olhar nos olhos. E quando a gente desaprende a olhar nos olhos e fazer uma leitura do outro, a gente também se torna menos empático. E se tornando menos empático, a gente vai incluir menos o que é diferente, a gente vai querer achar que tudo bem fazer guerra, vamos fazer guerra, tá tudo certo, não tem empatia. Então isso a longo prazo é um problema... no WhatsApp. Exatamente, isso é um problema assim, grande e sério para o futuro, né? Até no PENSE, a gente viu ali os dados, a gente também tem que tomar um cuidado maior com as meninas, né? As meninas ainda estão sofrendo mais a questão da imagem corporal, o estresse. Elas estão mais propensas a esses sentimentos do que os meninos. Tem isso também, relacionado também com questões de sexualização, né? Muito mais precoce. Exatamente. E a nossa questão cultural do país, né? Então, as meninas, elas estão mais propensas a desenvolver, por exemplo, a depressão do que os meninos. Porque elas estão mais expostas. As meninas sofrem mais bullying do que os meninos. Os meninos fazem mais bullying do que as meninas. Né? Então, isso é toda uma questão social. A escola ela é um ensaio da vida, né? Ela é um ensaio da nossa sociedade. Então, a escola tem um poder muito grande de transformar a sociedade. Porque a partir do momento em que a gente planta algo muito positivo na escola e, de fato, reformula, como você falou, a escola está tendo que reformular isso,
Temos, é necessário e a gente faz com prazer, porque é muito importante que a gente melhore a nossa ambiência, né? O nosso país. Não só a qualidade daquilo que se leva pelos livros e pela experiência dos profissionais que atuam, mas também pela estrutura. Eu lembro que foi muito legal quando vocês colocaram aquela pista de skate lá, um negócio incomum, né? Dentro de uma escola. Totalmente incomum. E você sabe que quando a gente colocou a pista de skate dentro da escola, a gente foi assim, bombardeado de todos os lados. Os pais falavam, vocês não vão colocar uma tela aqui para proteger? Porque alguém vai morrer aqui dentro. Eu falei, não, O calma. excesso de proteção. O excesso do cuidado é muito grande, mas claro, a compreensão também de algo novo, né? A pista de skate, ela desenvolve coragem, resiliência, persistência. Hoje todo mundo ama. E nunca ninguém se machucou, então é maravilhoso. As crianças são corajosas, tem várias crianças que andam assim. E é um desafio. A escola tem que propor desafios e experiências. E aí as pessoas vão se desenvolvendo. Como é que você está enxergando o futuro da Aloha? E qual a sua expectativa em relação a esse tipo de educação, esse tipo de estratégia educacional, diante daquilo que você tem visto como pedagoga e empresária? Então, eu acho que a educação está melhorando. Há pequenos passos, mas eu acho que cada vez mais escolas estão começando a olhar para esse lado, assim, né? De pensar, poxa, nós temos mais do que um aluno aqui, nós temos um ser humano. E esse ser humano precisa ser visto, compreendido, amado e depois educado. Então, quando a gente olha para isso, a gente já está falando de uma mudança total, né, de educação. E eu acho que, principalmente aqui em Florianópolis, as escolas estão mais abertas a uma educação viva. Claro que a gente ainda tem, né? Existe um império ainda das escolas tradicionais, mas eu acho que pequenas iniciativas como a Aloha, como outras escolas, já vem ganhando mais força. Muito legal. E um aspecto importante que eu queria muito que você falasse, refletisse, é a interação dos pais, né? Porque a participação escola-família é fundamental, não tem como dar certo se não houver esse elo. Totalmente. Inclusive, um dos temas que a gente tem esse ano na escola é a presença da família. Então, a gente tem feito alguns eventos onde as famílias elas precisam realmente adentrar na escola e participar, não como ouvinte, mas como experiência. A gente não faz mais aquelas reuniões, sabe, que a gente chama os pais lá e eles ficam ouvindo a gente falar como educar os filhos. Agora, a gente traz experiências onde eles precisam sentir o amor pelo filho ou os sentimentos. Então, a gente traz sentimentos de como esse pai foi como filho, né, de como ele foi educado, a criança dele interior, e depois a gente projeta isso para as crianças que estão lá. Isso tem dado muito certo. A gente tem uma parceria muito grande das famílias e os pais estão muito envolvidos assim na educação dos filhos. Isso facilita muito todo o nosso trabalho. Você imaginou que a Aloha pudesse chegar a esse patamar quando você viu aquele embriãozinho lá atrás? Com certeza não. A gente sempre, né, fala assim que os sonhos maiores, que a gente nem sabe, né? O sonho do universo é sempre maior do que o nosso. E a Aloha é isso. Só que a Aloha é uma construção realmente social. Assim, a gente foi enxergando as necessidades da sociedade, foi ampliando o nosso projeto. Assim como o Soul. A Aloha também tem um outro projeto que chama Na Mala, onde a gente leva as crianças, as crianças do 5º ano, por exemplo, a gente leva eles para a Amazônia, para eles conhecerem Muito as legal. comunidades ribeirinhas. Então, vão todos os alunos. Se a gente tem algum aluno de inclusão naquela turma, ele vai também. A gente cria condição, vai todo mundo junto e a gente vai até a Amazônia. Lá eles convivem numa comunidade ribeirinha, que é a coisa mais linda, no meio da floresta. Eles aprendem a fazer fogo, eles aprendem a viver na floresta, eles nadam com botos e tudo isso vai reverberando quem eles são. Então, a gente vai, na verdade, pegando os problemas que existem na sociedade e vai transformando em projetos que tragam solução para os nossos alunos. Diante da experiência que você teve ao longo de todos esses anos, eu sempre pergunto para quem vem no História de Sucesso, qual que é a dica de ouro, assim? Que tipo de dica de gestão você daria para o pequeno empreendedor? Independente de ser da área da educação ou não, a sua visão estratégica, administrativa, de gerir um negócio, qual a dica você acha que, essa aqui, eu acho que se você seguir esse caminho, é muito legal? Eu acho que a dica que eu sempre dou é amar o que você faz. Porque quando a gente ama o que a gente se entrega. A gente faz com o coração. Mas uma segunda dica que eu dou também é você buscar resolver um problema social. Porque às vezes a gente quer empreender, mas a gente não quer pensar muito no que a sociedade precisa. E a educação, ela tem esse campo enorme e aberto, né? A gente pode empreender, a gente pode inovar muito em educação, porque está tudo começando. Então,
buscar inovação, trazer um problema que a sociedade precisa resolver como solução é a melhor forma de empreender na minha visão. E qual que é o seu sonho? Meu sonho é que as escolas sejam mais humanizadas, que as crianças possam andar descalço dentro das suas escolas, que elas possam ser integradas, que a gente tenha... Quanto mais a gente se reconhecer como diferente, melhor vai ser a nossa sociedade, porque todo mundo aqui é diferente, né? Meu sonho é que as crianças possam ser crianças. Tem o tempo da infância, dura tão pouco. A infância dura 12 anos e a gente quer acelerar ela, quer que o filho faça inglês, que ele tenha certificação internacional e faz futebol, e faz piano, e faz tudo. Quando que ele vai ter tempo de ser criança se só dura 12 anos? A gente fala, são 12 verões, são 12 finais de ano de férias. Para que acelerar isso? Meu sonho é que eles possam viver o tempo presente. Eu espero que esse sonho se torne realidade. Estamos trabalhando para isso. A gente tem que temos que mostrar. Olha essa camiseta, aproveitar que a Joana ainda está aqui. Joana, que camiseta é essa? Um aluno desenhou? Exatamente. É isso? A gente tem ali na escola, a gente desenvolveu vários uniformes, são todos diferentes. Mostra aí. E essa especificamente foi um aluno nosso que desenhou, tá ali o nomezinho dele, o Dani. Um aluno muito especial que a gente ama muito. E ele desenhou pra gente poder usar de uniforme lá na escola. O importante é que cada um tenha a sua autenticidade. Isso tá estampado nos uniformes também. Vou descrever aqui para quem tá só ouvindo, a gente não tá assistindo pela transmissão no YouTube, YouTube. São ondas, é o mar, tem um cara surfando, tem árvores, tem flores. Tem rapel. Isso, tem rapel, tem uma pegada assim de conexão com a natureza, muito legal. Olha que bacana essa ideia. Falei, vou mostrar, a Joana tá aqui ainda mesmo, vou incomodar ela mais um pouquinho. E a garotada pode usar na sala de aula, Cara, isso que é muito mais legal. isso Uniforme totalmente fora da curva. Porque, sabe, o que me veio à cabeça imediatamente é o seguinte, é uma estratégia de pertencimento. Não é o cara que fala, pô, não quero ir pra escola. Pô, o cara desenha a própria camiseta e vai com ela para a escola. Então, acho que isso aí não tem preço. Exatamente. Parabéns. Recebemos hoje com muita alegria no História de Sucesso a Joana Carniel, que é fundadora da Aloha School História de Sucesso. Um exemplo inspirador de transformação educacional que tem funcionado muito bem na vida de centenas, milhares de famílias da nossa cidade e de Santa Catarina. Obrigado pela presença e mais sucesso. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, Carol. Obrigada.